Olá, queridos irmãos e amigos. Hoje, na nossa lição número 6 da série Em que Cremos, nós veremos sobre a pessoa do Espírito Santo. Lembrando que a série Em que Cremos, ela parte aí do pensamento batista sobre os vários temas teológicos, principalmente os temas teológicos mais básicos da fé cristã. Então, eu convido que você possa assistir com toda atenção as videoaulas que nós estamos dando na nossa igreja e também possa aí compartilhar com outra pessoa que tem dúvidas em relação às escrituras, em relação à fé evangélica, essas aulas que nós estamos lecionando aí para vocês. Como já dito, hoje nós veremos na nossa lição 6 a pessoa do Espírito Santo. Bem, o Espírito Santo tem sido muito confundido ao longo do tempo com uma espécie de uma força, uma energia interior ou uma energia do cosmos e que possui as pessoas. Algo bem estilo Guerra nas Estrelas, o filme Avatar, ou mesmo, estava até pensando em outro filme aqui, Matrix, uma força assim oculta, uma energia que vem de nós. Bem, muito pelo contrário, o Espírito Santo não tem a ver com essa força, energia do imaginário dos seres humanos. Os seres humanos inventaram isso. O Espírito Santo, na verdade, ele é uma pessoa, uma das pessoas da triunidade divina. Se você ainda tem dúvidas em relação à triunidade, ou também chamada de trindade, você pode voltar aí às nossas primeiras aulas que já abordamos sobre esse tema. Hoje, nós vamos ver a terceira pessoa que aparece na triunidade. Nós já vimos sobre a pessoa do Filho, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Já vimos um pouco já da pessoa do Pai, na primeira lição que tratou sobre a natureza de Deus, a natureza divina. E hoje nós veremos sobre a pessoa do Espírito Santo. E, para isso, eu busquei aqui, só me achar aqui. Eu busquei dar uma pequena descrição do que é a pessoa do Espírito Santo, como sendo uma pessoa divina. Eu usei alguns textos que depois você, na sua casa, pode ler com calma, e principalmente comparando os textos do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Pois bem, a breve descrição que eu dei aqui para a pessoa do Espírito Santo é a seguinte: o Espírito Santo fala com a autoridade divina, decreta a eleição dos filhos de Deus e se revela como sendo o próprio Deus. O Espírito Santo, como Deus, ele fala com a autoridade divina, ele decreta a eleição dos filhos de Deus e se revela como sendo o próprio Deus. Isso aí se encontra nos textos de Atos, capítulo 5, versos 3 a 4, onde claramente os apóstolos revelam que o Espírito Santo é Deus. Outros textos, como também o de Atos 28, 25, 26, comparado a Isaías 6:8. O texto de Jeremias 31, 33, 34, comparado com o texto de Hebreus 10, 15 ao 16, todos aí vão se complementarem e todos vão afirmar sobre a natureza divina do Espírito Santo. Então, nós já começamos a nossa aula tirando da cabeça aquela falsa ideia de que o Espírito Santo é uma força, uma energia, algo assim, que tem uma interação com o cosmos e conosco. Nada disso. O Espírito Santo ele é uma pessoa divina. Ele é o próprio Deus. Eu espero que até o final dessa aula você tenha essa clareza, com bases bíblicas, que é o mais importante, e que também, um dos objetivos dessa aula, ao chegar ao final dela, você possa louvar e adorar a Deus, a pessoa também do Espírito Santo. Muito bem. Como sendo uma pessoa divina, parte da triunidade, nós temos que entender que o Espírito Santo ele tem também as suas perfeições, igual a do Pai e a do Filho, o que
o tornam ele o próprio Deus. Depois você pode voltar em outras aulas que a gente tratou sobre as perfeições incomunicáveis de Deus. O que seriam as perfeições incomunicáveis de Deus? Só uma pequena revisão aqui. São os atributos exclusivos de Deus. Coisas que só Deus pode ser. E uma delas é que só Deus ele pode autoexistir. Aí o texto de Hebreus 9:14 vai nos falar assim: quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Preste atenção aí na parte que eu grifei do versículo, que diz assim: pelo Espírito eterno. Aqui é a afirmação do autor de Hebreus, da carta aos Hebreus, é que o Espírito Santo, ele sempre existiu, assim como o Filho e como o Pai. E quem sempre existiu só pode ser uma pessoa, um único ser, o próprio Deus. Apenas o Criador pode ser eterno, ou seja, nunca teve uma origem e nunca terá um fim, diferente das criaturas, como nós e os anjos. Então, aqui nós vemos que o Espírito Santo, ele é autoexistente ou ele é eterno, como parte da sua natureza divina. Eu quero que já avisar vocês que esse vídeo vai ser um pouco longo, porque eu vou tentar esgotar a lição 6 ainda nessa gravação, tá bom? Então, nós já vimos que o Espírito Santo ele é Deus, como Deus ele tem uma perfeição da autoexistência, e ele também tem aquela perfeição da onipresença que é exclusiva de Deus. Olha o Salmo 139 de novo aparecendo aqui nas nossas lições. Salmo 139, 7. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Bem, eu acho que o texto aí é autoexplicativo e aqui afirma que não podemos escapar da presença do Espírito Santo porque ele está em todos os lugares, como aqui reforçado pelo salmista no Salmo 139. Só quero aqui frisar novamente, eu já disse uma vez isso e vou repetir, que o Espírito Santo de Deus ele também está presente em nossos corações. Por quê? Porque isso ajuda-nos a entender que ele sendo onipresente, inclusive nos nossos corações, ele é também onisciente, ou seja, ele tem conhecimento de todas as coisas, inclusive das motivações e pensamentos que nós temos internamente em nosso ser. É isso que o texto de 1 Coríntios 2,10 nos afirma. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Preste atenção nessa parte que fala: o Espírito sonda todas as coisas. O Espírito que consegue sondar todas as coisas, ele tem conhecimento de todas as coisas. Não é verdade? Pois então o Espírito Santo, como sendo Deus, ele tem o conhecimento de tudo, inclusive o que passa em nossas mentes. Bem, terminamos a parte aqui brevemente sobre a divindade do Espírito Santo. Logicamente que poderíamos falar muito mais sobre a divindade do Espírito Santo, mas agora eu quero ater a associação do Espírito Santo com as outras pessoas da divindade. Lembrando que quando a gente fala pessoas da divindade, de maneira nenhuma nós estamos afirmando que há mais de um Deus. Nós cremos, segundo revelado pela palavra de Deus, que o Senhor das Escrituras é um único Deus. Não existe outro Deus, mas que ele é aí um ser triuno, ou seja, ele é Deus em 3 pessoas divinas.
Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é isso que nós vamos ver aqui, essa interação entre as pessoas divinas, que é o único ser, que é a pessoa de Deus. Então, nós vemos o Espírito Santo aparecendo ao lado do batismo de Jesus, que é o Deus Filho, e ali no texto de Marcos, capítulo 1, versos 10 a 12, o evangelista registra que quando o Pai falava, o Espírito Santo descia como uma forma bem parecida de uma pomba. E aí vem aquela imagem que já tornou histórica e tradicional no meio cristão, de simbolizar o Espírito Santo por meio de formato de uma pomba. Então, vem desse texto. E ali nós vemos o Deus Filho na terra, o Deus Espírito Santo descendo para a terra, ou seja, vindo do céu para a terra, e vemos o Pai também nos céus. Os três em uma única cena, belíssima cena, inclusive. Isso aconteceu de fato e está lá marcado em Marcos 1, 10, 12. Então nós já vimos que o Espírito Santo ele é Deus e mais uma das afirmações para isso é que ele aparece juntamente com o Pai, o Filho, ali no episódio do batismo de Jesus, que é o Deus Filho. Também acontece isso na grande comissão, quando Jesus ele fala que toda a autoridade foi dada a ele, tanto no céu como na terra, e ele ordena então os seus discípulos a irem e fazerem outros discípulos, batizando esses novos discípulos em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja aí, novamente o Espírito Santo aparecendo associadamente à pessoa do Pai e à do Filho. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 19. E também nós vemos aí na bênção apostólica a pessoa do Espírito Santo. Você pode conferir isso lá em 2 Coríntios 13, 13, em que o Espírito Santo ele aparece novamente ao lado do Pai e do Filho, dentro das bênçãos que os apóstolos davam às pessoas. Tá bom? Aqui, outra parte da nossa aula, uma parte interessante, é vermos como que o Espírito Santo ele atuou e continua atuando na história. Muitos podem achar que o Espírito Santo, e aí tem às vezes uma ideia muito errada, que o Espírito Santo ele apenas surgiu do relacionamento do pai com o filho, aí se cria uma heresia, que agora fugiu o nome, então, com ela aqui na ponta da língua. Mas depois eu vou lembrar aí e tentar trazer para a próxima aula. Mas existe uma heresia aí que o pessoal acredita que o pai ele deu origem ao filho e o filho deu origem ao Espírito Santo, negando então a autoexistência das três pessoas. Isso é um pensamento errado, tá bom, gente? Eles sempre existiram juntos, todos são eternos, todos gozam do mesmo poder, glória e honra, têm a mesma essência, a mesma natureza, e isso fica evidente quando nós vemos a atuação do Espírito Santo na criação, exatamente, no surgimento de todas as coisas. Gênesis 1, 2 fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e depois também o texto lá de Jó, versículo 33, capítulo 33, versículo 4, eu vou ler para vocês, também vai transmitir essa ideia da presença do Espírito Santo na criação. Eu vou convidar vocês a lerem Jó, capítulo 33, verso 4. Você pode ler comigo aí, na sua casa. O livro de Jó é um livro antes de Salmos, tá, gente? Jó, capítulo 33, verso 4.
que nos fala assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aqui nós vemos que o Espírito Santo ele participou, atuou durante também a criação de todas as coisas, inclusive da vida. É interessante depois nós pensarmos sobre a questão de como que o Espírito Santo ele concede a nós, seres humanos, a vida. E aí até um tema interessante para a gente trabalharmos, até em relação ao tema do aborto, se a gente deve apoiar ou se a gente deve ser contra. Eu já adianto que, como crentes do Senhor Jesus Cristo, nós devemos nos posicionar contra a ideia do aborto, e muito se parte aqui do princípio de que o ser humano, na barriga da sua mãe, ele já recebe do Espírito de Deus, qual é o tema menção aqui, a pessoa do Espírito Santo, o Espírito vivente. Mas isso é tempo para outra aula. Então, só disse tudo isso, voltando aqui, para afirmarmos a atuação do Espírito Santo na criação. Também nós vemos a atuação do Espírito Santo na autoria das Escrituras Sagradas. O irmão Luan já deu a aula sobre as Escrituras Sagradas. Há um tempo atrás eu também já tinha dado essa aula, então não vou ficar nela ali, voltando o que nós já vimos nessa aula. Só quero voltar a uma parte que nós lemos, que é a parte que fala que o Espírito Santo ele é o autor, o grande autor por detrás das Escrituras Sagradas. E o texto aqui de hoje é o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos ler comigo 2 Pedro 1, 21. A aula hoje vai ser um pouco mais longa, extensa, mas é justamente para termos esse tempo de meditarmos o que a palavra de Deus fala sobre a pessoa do próprio Deus. Então, 2 Pedro 1, 21. Achei. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Destaco aqui, ao final do versículo, que diz que eles falaram da parte de Deus, movidos, impelidos pela pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele inspirou, ele deu as palavras corretas para os escritores dos 66 livros da palavra de Deus escreverem a palavra de Deus. Então aí nós vemos a atuação do Espírito na revelação específica. A atuação do Espírito Santo também se dá presente na comunicação divina à Igreja de Cristo. Aí os textos são os textos de Apocalipse capítulo 2, versículo 7, e depois o capítulo 3, versículo 6, onde, eu vou adiantar aqui, mas você pode ler em casa, esses dois trechos, eles revelam como que o evangelista João, o apóstolo João, ele tem a visão de que Deus ele falou com as igrejas ali, se não me engano, são 2 igrejas, mas na versão são 2 de 7, né? Mas ali ele termina falando nesses versículos: escutem o Espírito, ouçam o Espírito. E ali a ideia de realmente o Espírito Santo ele continua atuando, falando à igreja. A maneira mais clara que ele fala é pela palavra. Então, o Espírito Santo ele trabalha na comunicação direta com o povo santo de Deus. Isso está lá em Apocalipse 2, 7, 3, 6. Ele também atua na intercessão pelos santos. É um texto que eu gosto bastante. É o texto de Romanos 8, 26,
é um texto que compensa muito nós memorizarmos a ele. Isso aí é um texto que fala muito sobre a questão da oração também. Então eu gostaria de ler com vocês o texto de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 26. Fala assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de maneira sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Vejo que o Senhor revela que nós somos os seres tão limitados que nem orarmos corretamente, da maneira piedosa e aprovada perante Deus, nós conseguimos. Nós somos limitados no critério de oração. Ainda bem que o Espírito Santo intercede por nós. É interessante pensar nisso. Primeiro, isso ajuda a manter a nossa humildade, né? A gente que pensa que podemos ter uma boa oratória na oração, falar de maneira eloquente, bonita, né? Às vezes poética, cantada. Isso mostra que isso é insuficiente para agradar ao Senhor. Isso também mostra a nossa necessidade de termos um intercessor. E é legal pensarmos aqui nessa questão do Espírito Santo como sendo um intercessor nosso nas nossas orações, porque aqui elimina qualquer ideia de ter outra pessoa como essa figura de fazer a ponte entre nós e o Pai, nós e o Filho. Como alguns creem aí, algumas religiões pensam que é necessário a gente orar em nome de um ídolo, um santo, para que Deus ouve a nossa oração. Na verdade, não. Na verdade, somente o Espírito Santo tem essa condição e esse poder para interceder por nós, ao lado do Filho, perante o Pai. E aqui ensina a nossa dependência maior na pessoa de Deus. Então, o Espírito Santo atua hoje, intercedendo por nós, os santos, em todo momento que nós oramos, e ele também atua na consolação dos filhos de Deus. O texto de João 14,6 é aquele texto que Jesus fala que ele partiria, na menção dele, a sua ascensão aos céus após a sua ressurreição, mas ele enviaria o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. É aquele que justamente atua de maneira sobrenatural sobre nossas vidas, nos fortalecendo, nos amadurecendo e também nos consolando em meio a circunstâncias ou adversidades da vida cristã. Nós sabemos que a vida, ela cobra uma dinâmica, nem tudo são flores, como diria o ditado. E muito da vida se passa pela dor, pelo sofrimento, ainda mais quando nos mantemos fiéis aos princípios, os valores e as ordenanças da palavra de Deus, mais nós sofremos uma opressão do mundo, uma perseguição satânica em relação à nossa fé. Mas quem nos mantém em pé, quem nos faz já animados e nos dando uma alegria sobrenatural sobre todas as coisas, o Espírito Santo. Ele foi deixado pelo Filho justamente para nos ajudar na nossa carreira, na nossa batalha espiritual. O Espírito Santo ele também continua atuando na preservação da salvação dos eleitos. Eu já dei uma aula há um bom tempo atrás sobre a carta dos Efésios e nós já vimos que o Espírito Santo ele é responsável de selar os salvos pelo Filho, aqueles que foram selecionados pelo Pai. Então,
vou ficar aqui voltando a algo que nós já vimos na nossa igreja. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, teria o maior prazer de esclarecer o texto de Efésios 1, 13, 14, o qual eu encorajo você que nos ouve pela primeira vez a procurar uma Bíblia e ler esse texto, que mostra que o Espírito Santo ele assegura a salvação dos filhos de Deus. E desse modo, basicamente, nós vimos as atuações do Espírito Santo na história. Eu queria terminar vendo agora a questão da personalidade do Espírito Santo. Já falamos que o Espírito Santo é uma pessoa divina. E como uma pessoa, ele tem qualidades pessoais que, na verdade, nós, como criaturas racionais, herdamos da pessoa dele como Criador. Nós e os anjos também. Mas aí, nós já vimos o texto de 1 Coríntios 2,10, mas lá é o texto que mostra que o Espírito Santo é um ser intelectual, ou seja, um ser pensante. Ele pensa, ele tem a razão. Na verdade, a razão ela tem como sua fonte a própria pessoa de Deus, a própria pessoa do Espírito Santo. Então, ele é um ser com personalidade porque ele é um ser racional, intelectual. Então, ele pensa assim. Vejam aí, como eu já disse nesta aula, pelo simples fato do Espírito Santo ser um ser racional, ele não pode ser comparado a uma força oculta, uma energia sideral que tem aí mundo afora, com alguns filmes de Hollywood pregam, mas ele é uma pessoa. Ele é volitivo, quase não sai aqui a palavra. Ele é volitivo, ou seja, ele tem vontade própria. Vamos ler o texto de 1 Coríntios 12, 11. É melhor do que eu ficar falando, mas se não me engano, esse é o texto que o Espírito Santo ele escolhe para quem ele vai dar os dons que são dele. E aí, você está percebendo que eu não estou tratando muito em relação à obra do Espírito Santo nessa lição, pois exatamente eu vou deixar a obra do Espírito Santo para a próxima lição, tá bom? Então, 1 Coríntios 12, 11 é um texto que pode até servir de gancho para a lição 7, vai tratar sobre a obra dele, mas esse texto mostra que o Espírito Santo ele é evolutivo, e fala assim, 1 Coríntios 12, 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Apraz significa como ele deseja, como ele quer, segundo a vontade dele, a cada um individualmente. Então aí nós vemos que o Espírito Santo tem suas vontades. O Espírito Santo, ele como pessoa, ele é uma pessoa amorosa, e nós já vimos que Deus é amor, então não seria diferente com a pessoa do Espírito Santo. Isso está lá em Romanos 15, 30. Romanos 15, 30. Deixa eu achar aqui para vocês. Romanos 15, 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Está aqui a palavra, a expressão pelo amor do Espírito, aqui revelando que o Espírito Santo, como pessoa, ele também sente amor. Na verdade, o amor tem como fonte ele, assim como a razão. E aqui nós vemos, por final, que o Espírito Santo, em Efésios 4, 30, ele tem seus sentimentos, ele é um ser sentimental. Em específico, o texto de Efésios 4, 30, fala da questão de não entristecer o Espírito Santo por causa dos nossos pecados, da dureza do nosso coração. Então, essa questão do Espírito Santo se mostrar que ele fica triste quando nós pecamos contra Deus,
mostra que ele é uma pessoa e, como pessoa, ele tem seus sentimentos. Na verdade, volto a frisar que a gente copia o Espírito Santo como um ser com personalidade. Porque nós fomos criados pelo Criador, que tem sua personalidade. A personalidade vem de Deus e dentro dela ele fica triste, ele fica zangado, alegre, contente, e aí outros sentimentos, tá bom? Gente, basicamente essa foi a primeira lição sobre o Espírito Santo. Nós tentamos aqui esgotar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. E você pode notar que o Espírito Santo, diferente do que possa cair no nosso imaginário, ele é um ser extremamente pessoal, próximo de nós. Só de pensar que ele é uma pessoa intelectual, evolutiva, amorosa, que tem seus sentimentos, imaginar que ele é atuante ainda hoje, e atua de maneira ativa, intensa na igreja, ou seja, na minha vida, na sua vida, que tem com Cristo, Jesus como Salvador, e nós vemos que o Espírito Santo, ele é Deus e ele está preocupado conosco, interage com a gente. Bem, por isso eu quero convidar para a nossa aula você a confiar a sua vida ao Espírito Santo e permitir ser direcionado por ele. Na próxima aula nós vamos ver a obra do Espírito Santo, que cabe também em nós. E eu já peço que você vá preparando seu coração para ouvir e aprender sobre o que o Espírito Santo tem a fazer na sua vida. Nesse momento eu gostaria de orar com você e pedir para que o Espírito Santo de Deus interceda por nós e que nós possamos aí encontrar a salvação que Ele sela em nós, porque Ele é Deus e nessa associação dele com o Pai e com o Filho, ele tem essa função de preservar os salvos por Deus Filho, os eleitos por Deus Pai. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor por ensinar a nós mais sobre a sua pessoa. Hoje nós podemos ver a terceira pessoa da triunidade, que é o Espírito Santo, e como ele é importante, como ele é digno de ser adorado, glorificado ao lado do Pai e do Filho. Nós rogamos que o Espírito continue atuante em nós, intercedendo por nós que somos pecadores e não sabemos orar, não sabemos nos colocar perante a presença do Pai. Que o Senhor nos perdoe as nossas limitações, mas nos leve a orar com fervor e com temor ao Senhor, e que o Espírito Santo interceda em favor de nós, nesse momento que nós oramos. Em nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém. Amém, meus queridos. Espero que possa ter contribuído hoje no seu crescimento espiritual, no seu conhecimento da Palavra de Deus, e te aguardo numa próxima aula. Trataremos sobre a obra do Espírito Santo. Deus abençoe e até uma próxima.